Quantas e quantas vezes você já ouviu alguém dizendo: "Mas como foi que os alemães, tão sábios, tão inteligentes, tão cultos e tão cheios de habilidades, conseguiram se deixar engambelar por alguém tão estúpido quanto Hitler?" Nós brasileiros, não temos mais direito a fazer essa pergunta, porque nós somos engrupidos, enganados, roubados e suportamos alguém do porte do Lula, que é basicamente do mesmo padrão da insanidade e das loucuras do Hitler. Sim, inclusive Hitler é ídolo, para quem não sabe, do próprio Lula. Mas outros povos também precisam fazer essa análise. Por exemplo, os venezuelanos. O que leva os venezuelanos a aceitarem uma figura tão doentia, meus amigos, uma figura tão escrota como esse tal de Maduro? Vocês conseguem entender? Claro, podemos também perguntar como foi que os americanos deixaram que o Biden fizesse o que fez, roubasse o que roubou. É muito complicado. Mas veja bem que essa coisa está mudando. Eu tenho escrito, eu tenho gravado muito material sobre essa questão do Maduro. Talvez eu tenha sido um dos primeiros a dizer: sim, Maduro tomará posse. Maduro tomará posse e depois cairá. Porque para um tirano, ladrão, vagabundo que nem o Maduro cair, ele precisa cair por uma força externa que possa submeter o país a um esgarçamento econômico. Isso pode acontecer e é o que vai acontecer no caso da Venezuela. Em primeiro lugar, há toda uma ação mundial contra o Madurito. Essa é apenas uma questão. Agora, o Trump está tirando, está secando a torneira do dinheiro. O Biden foi uma escrotidão sem tamanho, permitindo que o Maduro e a Chevron fizessem negócios para sanar, para dar uma sobrevida ao regime ditatorial do Maduro, que, por sinal, é dono do Lula. O Maduro abre a boca, o Lula vai para o hospital. Mas vamos lá. O ex-presidente Biden concedeu à Chevron uma licença em novembro de 22, que permitiu à empresa retomar a produção de petróleo na Venezuela e vender petróleo venezuelano nos mercados americanos. A licença prestes a expirar, que era renovada a cada 6 meses desde que foi emitida, permitiu a Chevron operar na Venezuela, apesar das sanções ao petróleo impostas pelo presidente Trump durante seu primeiro mandato em 2019. Essa moleza acabou. O Trump vai acabar. Estamos revertendo as concessões que o corrupto Joe Biden deu ao Nicolás Maduro, da Venezuela, no acordo de transação de petróleo datado de 22 de novembro de 2022, e também tendo a ver com as condições eleitorais na Venezuela que não foram cumpridas pelo regime de Maduro. Essa é uma mudança muito importante, meus amigos. O Maduro vai ficar sem dinheiro. E é importante aqui, inclusive, ver a repercussão junto a Maria Corina Machado. Pessoal, Maria Corina Machado não é de direita, não é conservadora, não é nem honesta. Ela é apenas a oposição consentida e permitida lá na Venezuela. A Maria Corina Machado faz parte da esquerda, porque se ela não fizesse parte desse grupo de esquerda, ela não estaria tendo toda essa mídia no mundo todo. Então, fique claro. Mas é o que os venezuelanos têm para o momento, pessoal. Então, a líder opositora da Venezuela advertiu que a ditadura chavista representa uma ameaça real para a segurança dos Estados Unidos, ao permitir que agentes hostis, países hostis como o Irã, Hezbollah e Hamas operem livremente em território venezuelano. Agora, pessoal, vai haver uma asfixia financeira da tirania e da ditadura venezuelana. Isso é muito importante. Agora entra outro dos temas que eu já abordei. Maduro cairá. Pode demorar 6 meses, pode demorar um pouco mais, mas Maduro cairá. Ou seja, ele tomou posse e cairá
por questões financeiras, até porque o Irã está enfrentando uma guerra interna, o Hezbollah está tendo que rebolar para sobreviver e o Hamas, aliado e amado pelo Lula, também está numa situação bastante delicada. Portanto, quando a gente observa que Trump vai rescindir o acordo de petróleo da Chevron com a Venezuela, isso quer dizer o seguinte: a Venezuela ficará sem dinheiro. Pessoal, a Venezuela ficará sem dinheiro logo, logo. Então, agora teve uma melhoria na qualidade e na condição de vida dos venezuelanos, mas isso acabou. E os principais aliados do Maduro também estão em situação delicada. É a nova ordem. Digo mais. Vou dizer uma coisa aqui para vocês com toda sinceridade. Nesse acordo do Trump com o Putin, é bem provável que a Venezuela dance também. Eu prevejo isso. Eu leio esse cenário dentro dessa nova geopolítica que o Trump está impondo na marra. Inclusive, nessa sexta-feira, deve ser assinado o documento, o acordo que transferirá as terras raras da Ucrânia para as mãos dos Estados Unidos. Ou seja, a invasão da Ucrânia vai terminar e aí, pessoal, os outros paralelos, os outros moleques de recado, tipo Lula, tipo Boric, todos esses estarão com seus dias contados. Não é ufanismo, pessoal, é a realidade que eu vejo a partir da leitura de tantos cenários que temos. Antes de encerrar, mais uma vez, eu preciso dizer para você, eu preciso pedir que você contribua com com os mecanismos de manutenção do canal. Tem duas opções, tem o Pix aqui embaixo e tem o nosso Pix. Tem o Pix em QR Code e tem o Pix escrito. Nós precisamos do seu apoio para podermos continuar trabalhando e fazendo o nosso trabalho. Você pode nos ajudar? Eu agradeço muito e sinceramente. Sou Alfredo Bessoff, jornalista profissional do Canal de Brasília. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.